Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da comunidade Lux Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, ore connosco ao Deus da vida, ore connosco ao Senhor dos Senhores, ore connosco àquele que dá sentido à nossa existência. Este dia em que a Igreja celebra a festa do apóstolo São Lucas, este homem, este santo da Igreja que nos deixou uma grande riqueza, ou seja, a vida de Jesus, escrita, esta experiência que ele próprio também absorveu daqueles que conviveram mais perto com o Senhor. Portanto, ore comigo, ó Deus da vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fazei com que toda a nossa atividade tenha em vós o seu começo e em vós o seu fim. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias. Nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Senão, ficará convosco. Ficai nesta casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje quero refletir convosco, não a partir das minhas palavras, mas a partir sempre da experiência da fé da Igreja. E quero refletir este Evangelho a partir da homilia, de uma das homilias de São Gregório Magno, Papa. E sabemos que os Santos Padres refletiram os Santos Evangelhos não seguindo o método que hoje muitas vezes é usado através da teologia liberal, não através da exegese bíblica que muitas vezes é usada hoje, mas usaram através da própria experiência, no contacto e no encontro com a palavra do Senhor. Ou seja, eu tinha um professor de teologia bíblica, Giovanni Rizzi, e ele dizia sempre uma coisa, enquanto o meu professor dizia: leggete la Bibbia, leggete la Bibbia. Leggete la Bibbia e vedrete come capirete ciò che la Bibbia vi vuole trasmettere. Ou seja, leia a Bíblia e verás como a Bíblia transmitirá aquilo que o Senhor tem para te dizer. E é esta, verdade, a experiência dos Santos Padres. Hoje celebramos, como disse ao início, esta festa deste grande apóstolo, deste evangelista, este homem que colocou por escrito a experiência religiosa dos apóstolos, o encontro dos apóstolos com Jesus, a passagem de Jesus pela terra. E a experiência da Igreja. São Lucas, sabemos, escreveu o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Mas refletindo o Evangelho deste dia, estou todo entusiasmado, refletindo a palavra de Deus deste dia, São Gregório Magno, refletindo este Evangelho que acabamos de ouvir, começa por dizer: irmãos caríssimos, Nosso Senhor e Salvador ensina-nos, umas vezes por palavras e outras por ações.
Sim, ou seja, o Senhor, e eu não me quero colocar acima de São Leão Magno, mas quantas vezes refleti convosco que o Senhor ensina por obras e palavras. Jesus ensina-nos com os seus gestos, com as suas atitudes, e aproveita cada ocasião para instruir os seus discípulos. Na caminhada que Jesus faz com os discípulos, ele aproveita cada momento para formar a consciência e o coração daqueles homens e mulheres que o seguiam, dos discípulos, dos apóstolos, da multidão que o seguia. E é verdade, o Senhor ensina por palavras e outras vezes por ações. E é isso que o Senhor nos quer ensinar também aos meus irmãos e minha irmã. Que nós possamos transparecer a presença de Jesus em nós por palavras e por ações. Sim, ou seja, não deve existir em nós uma dicotomia, uma separação, uma esquizofrenia no nosso ser entre aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo que fazemos. Que o Senhor nos dê a graça de podermos unir o nosso pensamento ao nosso sentimento e à nossa ação, de maneira a sermos verdadeiros testemunhos do Evangelho, verdadeiros pregadores, verdadeiros anunciadores do Senhor, e que este anúncio comece pela nossa vida, e que este anúncio comece pela nossa presença, e que este anúncio comece pela nossa maneira de ser e de estar na vida e no mundo, diante de todos aqueles que estão ao nosso lado, no silêncio ou no meio de um bulício, de uma azáfama, que nós tenhamos a coragem e a audácia de continuar a anunciar Jesus e Jesus crucificado e ressuscitado, aquele que deu a vida por mim, porque o Senhor da vida, o Senhor que desperta em mim a alegria e esse entusiasmo que nasce do encontro com a palavra. E São Leão Magno começa com efeito. As suas próprias obras são preceitos. Ou seja, aquilo que Jesus faz é preceito para nós, é um imperativo categórico, usando aqui uma expressão kantiana. Ou seja, aquilo que Jesus faz, a obra de Jesus é um preceito, é uma exigência, é uma recomendação, uma exortação. Ou seja, é um mandamento para a minha vida e para a sua vida enquanto cristão. Portanto, com efeito, as suas próprias obras são preceitos, pois com elas nos dá a conhecer tacitamente o que devemos fazer. Ou seja, Jesus, quando opera, ele nos está a transmitir um ensinamento. Já com o seu agir, Jesus está a transmitir como o cristão, que é um outro Cristo no mundo, deve agir também. Portanto, ou seja, o estar de Jesus, o agir de Jesus é uma pregação. E como não me recordar as palavras que são dentro da biografia de São Luís Maria de Montfort, que um dia São Luís Maria de Montfort é convidado a pregar numa igreja. E ele chega nesta igreja diante do crucifixo e faz silêncio. Ou seja, silêncio. E a única coisa que São Luís fez foi o silêncio. Ou seja, para dizer, diante da cruz do Senhor, nós sabemos o que ela nos quer dizer, nos quer transmitir. Portanto, tacitamente o Senhor, com os seus gestos, nos vai ensinar. E continua São Leão Magno, ele envia os seus discípulos em pregação 2 a 2, porque são 2 os mandamentos da caridade, a saber, o amor de Deus e o amor do próximo. Ou seja, essa leitura espiritual, mistagógica, que nos vai introduzir nos mistérios da vida do Senhor. Ou seja, Jesus envia os discípulos na perspectiva de São Leão Magno 2 a 2, porque ele quer transmitir que há uma realidade que se desdobra em 2 partes. O amor a Deus e o amor ao próximo são uma realidade única que deve estar presente no coração daquele que crê em Jesus. Quem crê em Jesus não pode amar a Deus sem amar ao próximo e não pode amar ao próximo sem amar a Deus. É uma única esperança, é como uma única experiência, perdão. É como uma moeda com 2 faces. Então nós percebemos aquilo que São Leão Magno nos quer ensinar. E continua. O Senhor manda os seus discípulos em pregação 2 a 2 para nos indicar isto sem palavras. Quem não tiver caridade para com os outros de modo algum, deve assumir o ofício da pregação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, aqui venho para os meus irmãos sacerdotes, aos anunciadores da palavra, catequistas, evangelizadores. Como é que quereis ser mensageiros da palavra de Deus quando não existe caridade, quando não existe da tua parte, quando não existe da minha parte, quando não existe da nossa parte a caridade? E a caridade é a maneira como o cristão ama. A caridade é a maneira como o cristão está na vida. A caridade é a maneira como o cristão reflete a imagem de Cristo nos seus gestos, nas suas atitudes, na sua maneira de pensar e na sua maneira de estar. Então, é claro, quem não tiver caridade para com os outros, de modo algum, deve assumir o ofício da pregação, ou seja,
Quem não tem caridade não é cristão. Quem não tem caridade não ama a maneira de Jesus Cristo. Quem não tem caridade não ama a maneira de Deus, imitando os gestos e as atitudes de Jesus. E São Lucas continua, perdão, São Leão Magno continua. Apropriadamente se diz que os mandou, à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele próprio havia ido. Na verdade, o Senhor segue os seus pregadores porque a pregação prepara a sua vida. Aonde nós estamos, deve estar Jesus. Que a nossa presença possa refletir a presença de Jesus. Porque nós vamos anunciar Jesus Cristo. Portanto, o pregador não se anuncia a si próprio. E este é o grande drama da Igreja hoje. É que os padres, é que os pregadores, é que os catequistas falam daquilo que pensam e acham. Não, eu não devo falar daquilo que eu penso e acho. Eu devo falar aquilo que o nosso Senhor pede que eu fale. Eu devo anunciar aquilo que o nosso Senhor exige que eu fale. Quer o mundo aceite, quer não, eu sou mensageiro. Ou seja, eu sou um enviado, um apóstolo do Senhor. Portanto, eu sou enviado a falar aquilo que o Senhor manda que eu fale. Não aquilo que me vem na cabeça, não aquilo que são as minhas ideias, não aquilo que é o meu pensamento filosófico, a minha ideologia, não. Eu sou chamado a anunciar Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. E continua, desculpa, eu estou assim. É por isso que Isaías diz aos mesmos pregadores: preparai o caminho do Senhor, aplanai as veredas para o nosso Deus. Abri, também o salmista lhes diz: abri caminho àquele que sobe sobre o acaso. E vou dar um salto. Ele diz: mas ouçamos o que diz os pregadores que enviou. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. E ele vai dizer em relação a esse passo: de facto, olha aquilo que eu vou dizer para terminar. De facto, diz São Leão Magno, o mundo está cheio de sacerdotes, mas muito raramente se encontra um operário da messe de Deus. Jesus, esta é uma faca para nós. Esta é uma faca para nós. O mundo está cheio de sacerdotes, mas muito raramente se encontra um operário na messe de Deus. E vai continuar. É verdade que recebemos o ministério sacerdotal, mas não cumprimos as obrigações locais. Mas atenção, isto não é apenas para os sacerdotes, é para todo cristão, porque pelo batismo, eu e tu somos sacerdotes. Eu, sacerdote ministerial pela ordenação sacerdotal. Tu, pelo batismo és um sacerdote, és um representante de Cristo onde estiveres. E continua a palavra, ou seja, o texto de São Leão Magno para terminar. Pensai, caros irmãos, pensai no que diz o Evangelho. Rogai ao Senhor da messe que manda operários para a sua messe. Ele vai dizer, interpretando esse passo: pedi por nós, ou seja, por nós sacerdotes, por nós cristãos, pelos teus irmãos que estão ao teu lado, para que possamos trabalhar por vós, como convém, para que a nossa língua não deixe de vos exortar. Não seja caso que tendo recebido o ofício da pregação, o nosso silêncio nos venha acusar perante o justo juiz. Meu irmão, minha irmã, não são minhas palavras, são palavras de São Leão Magno. Reflitamos e nos deixemos transformar pela palavra do Senhor. Ela que nos leva ao céu, ela que nos conduz à eternidade, ela que é vida, que é alento e ânimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.